like a resting place, a shelter from the storm. It exists to give you comfort, it is there to keep you warm. Olá, gente. Vamos começar mais uma aula agora sobre unidades de concentração. Bom, mas mais especificamente relacionando algumas fórmulas já conhecidas. Vamos preparar nesse momento uma solução de NaOH cuja concentração é 80 gramas por litro. Bem, nós já sabemos que 80 gramas correspondem a 2 mols. Então, essa solução, se você medir a massa, a concentração é 80 gramas por litro. Mas se você medir o número de mols, você vai ter 2 mols de soda cáustica, de hidróxido de sódio, por litro de solução. Então, a mesma solução, ela é 80 gramas por litro ou ela é 2 mols por litro, solução 2 molar. Tudo bem? Então, o objetivo dessa aula é verificar quais são as relações que existem entre uma unidade e outra. Bem, quais são as unidades que nós já conhecemos? Bem, nós já conhecemos a concentração gramas por litro, que é M1 sobre V. Nós conhecemos a concentração molar, que é M1 sobre M1, que é a massa molar, vezes o volume. É o número de mols por litro. E nós conhecemos também o título em massa, que é M1 sobre M1 mais M2. É a relação entre a massa do soluto e a massa total da solução. Bem, existem outras fórmulas que são utilizadas de uma maneira geral, que é o número de mols, que é M sobre M, ou seja, a massa da substância dividido pela massa molar da substância. E uma outra quantidade que é bastante utilizada é a densidade. O que é a densidade? É a massa do corpo todo. Como estou me referindo à solução, é a massa da solução dividido pelo volume da solução. M sobre V, densidade, é massa sobre volume. Então, vamos fazer a primeira relação. Relacionando a concentração gramas por litro com a molaridade. Está lembrado qual que é a fórmula da concentração? M1 sobre V. Qual que é a fórmula da molaridade? É M1 sobre M1 vezes V. Bom, vamos fazer essa divisão de fração. Então, vai ficar assim, conserva a primeira fração, que é M1 sobre V, e multiplica pelo inverso da segunda, que vai ser M1 maiúsculo, né? Massa molar, vezes volume V, dividido por M1, que é a massa do soluto. Bom, a gente vai conseguir cortar alguma coisa. O M1 pequeno, né? O M1 pode cortar com M1 e o volume pode cortar com o volume. Quer dizer que no final sobrou o quê? A massa molar do soluto, o M1. Conclusão. Quando você divide a concentração gramas por litro pela molaridade, o resultado é a massa molar do soluto. Tirando a molaridade do denominador, você vai ter agora a seguinte fórmula. C, concentração gramas por litro, é igual a M1 vezes M, M de molaridade. E esse M1 é a massa molar. Então, é C igual a MM, massa molar, vezes concentração molar. Então, a concentração em gramas por litro é igual à molaridade da solução vezes a massa molar do soluto, que a gente chama de M1. Essa é a primeira relação que a gente vai estudar hoje. Então, vamos já resolver um primeiro exemplo. The memory of love will bring you home. Perhaps love is like a window, perhaps an open door. It invites you to come closer. Exemplo 1. Expressar em mol por litro uma solução de concentração igual a 80 gramas por litro de NaOH. Primeiro passo, calcular a massa molar do soluto, do NaOH. O sódio pesa 23, o oxigênio pesa 16, hidrogênio 1, soma tudo, vai dar 40. 40 gramas por mol é a massa molar, é o M1, M1 maiúsculo. Depois, segunda operação, vamos aplicar a fórmula que estabelece a relação. Então, como é que é? C igual a MM. C igual a concentração gramas por litro. M1 é a massa molar do soluto e M maiúsculo, cursivo, é a concentração molar. Então, vamos substituir. Qual que é a concentração gramas por litro? Olha lá no enunciado, 80 gramas por litro. Então, C igual a 80. A concentração molar é o que você quer descobrir. E a massa molar é 40. Então, você vai passar o 40 para lá dividindo. No final vai ficar assim, 80 por 40 é igual a 2. Então, a resposta é
concentração molar igual a 2 mol por litro. Então, para transformar de concentração para molaridade e vice-versa, é muito simples. É só aplicar essa formulinha, C igual a MM. Você não precisa ficar pensando muito, você já vai chegar na resposta rapidamente, tá bom? Vamos ver agora uma segunda relação importante, que é a relação entre a concentração e o título. Bom, mas como é que é a forma da concentração? M1 sobre V. Qual que é a forma do título? É M1 sobre M1 mais M2. Vamos fazer essa divisão de fração? Conserva a primeira fração, M1 sobre V, e multiplica pelo inverso da segunda. Vai ficar M1 mais M2. Veja bem que M1 mais M2 é a massa total da solução, dividido por M1. Tá bom? Vai dar para cortar o quê? Vai dar para cortar o M1. No final vai ficar assim, M1 mais M2, que é a massa total da solução, dividido pelo volume. Mas pera um pouco, o que é massa sobre volume? Massa total sobre volume total. É densidade. Ah, bom, então quer dizer que quando a gente faz a divisão concentração por título, a gente acha a densidade da solução. Tirando o título do denominador, então vai ficar assim, C igual a dt. C igual a dt. Então nós temos duas fórmulas que relacionam C. A concentração com molaridade é C igual a mm. E agora, C igual a dt, densidade vezes título. Mas aqui tem uma pequena observação. Em geral, a densidade é expressa em gramas por mililitro. Então, quando você aplicar essa fórmula, você vai achar a concentração em gramas por mililitro. Mas, em geral, a gente quer a concentração em gramas por litro. Bom, então é só lembrar que 1 litro corresponde a 1000 mililitros. Então, você deverá multiplicar essa fórmula por 1000. Então, vai ficar assim, C igual a 1000 dt. Quando você multiplicar por 1000, esse 1000 não faz parte da demonstração, mas esse 1000 é para você transformar a densidade para que a resposta saia em gramas por litro. Muito bem, então você conhece agora duas formas. C igual a mm, vai transformar a concentração em molaridade, e essa fórmula, C igual a 1000 dt. 1000 dt. Esse 1000 foi colocado porque, em geral, a densidade vem em gramas por mililitro. Se a densidade já vier em gramas por litro, não vai ser necessário usar o 1000. Tá bom? Vamos examinar agora o segundo exemplo. Lose yourself and don't know what to do. The memory of love will see you through. All of the sun is like a cloud, the sun as strong as steel. For some a way of living, for some a way to feel. And some say love is holding on, and some say letting go. Exemplo 2. Bem, aí nesse exemplo 2, você deve estar observando que foi apresentada uma garrafa de uma substância qualquer, por exemplo, ácido sulfúrico. É um líquido. E está escrito lá, título igual a 98%, quer dizer que o teor de ácido sulfúrico é 98%. Mas o que são os 2% que estão faltando? Bem, esses 2%, em geral, é água. Então, o teor ácido sulfúrico puro, 98%. E a densidade dessa solução é 1,84 gramas por mililitro. 1,84 gramas por mililitro. Bom, então no rótulo dessa garrafa de ácido sulfúrico encontram-se as seguintes informações. A fórmula, logicamente, a porcentagem de pureza, que é o título, e a densidade da solução. Se você tem o título e a densidade, a primeira operação que você vai fazer é usar essa fórmula C igual a 1000 dt, porque você deve saber qual é a concentração em gramas por litro. Sempre que você tiver a densidade, o título, primeira operação, achar a concentração em gramas por litro. C igual a 1000 dt. Bom, vamos aplicar a fórmula, então vai ficar assim. C é igual a 1000. Qual é a densidade? 1,84 vezes o título, que é 98%. Então você não vai colocar só 98, vai escrever 98 barra 100. 98%. Faz a conta, você vai achar 1.803 gramas por litro. Essa é a concentração de ácido sulfúrico nessa garrafa, 1.803 gramas por litro. Tá bom? Você poderia também chegar a esse mesmo resultado sem fazer fórmula, sem usar fórmula. Bem, mas aí você vai ter um pouquinho mais de trabalho. Então, a primeira operação seria essa aqui, ó. Calcular a massa total de 1 litro da solução pela densidade. Isso aqui é a massa total da solução. Então, vai ficar assim, D igual a M sobre V. A densidade é 1,84 gramas por mililitro. Mas eu quero saber em 1 litro. Então, vai ficar assim, M sobre 1000, 1000 mililitros. Bem, essa massa vai dar 1.840 gramas. Essa é a massa total da solução. Agora, pelo título, você vai descobrir a massa do soluto puro, M1. Título é igual a M1 sobre M1 mais M2.
Bem, o título você sabe que é 98%. Então, é 98%, que é igual a M1, qual é a massa de ácido sulfúrico puro que está lá dentro, dividido por 1840. Você vai fazer essa conta, você vai achar 1.803 gramas. Veja bem que essa massa é a massa do ácido sulfúrico puro em 1 litro de solução. Então, repetindo rapidamente, como é que você calcularia assim a concentração gramas por litro? Pela densidade, dá para calcular a massa total da solução, desde que você saiba que o volume vai ser 1 litro, ou seja, 1.000 mililitros. Então, a densidade é 1,84 gramas por mililitro, mas eu quero saber em 1 litro, então vai ficar 1,84 igual M sobre 1.000. Essa massa vai ser igual a 1.840. Você achou a massa total. A densidade sempre dá a massa total. Agora, se souber a massa total, vai ficar assim. Título vai ser igual a M1 sobre M1 mais M2. O título é o teor, é 98%. Então, você coloca 98% é igual a M1 sobre 1.840, que é a massa total. Esse M1 vai ser igual a 1.803 gramas. Isso está em 1 litro, então essa aí é a concentração em gramas por litro. Você viu o seguinte, quando você aplica a fórmula, ela é rápida, ela é mais fácil. Quando você tenta fazer por etapas, bom, você vai chegar ao mesmo resultado, mas vai cansar um pouquinho, vai ter que fazer um pouquinho, vai raciocinar um pouquinho mais. Bem, agora está na hora de você começar a fazer um pouco de exercício. Bom trabalho!